Olá, tudo bem? Que bom ter sua companhia mais uma vez. Finalmente chegamos ao quinto e último capítulo da carta de 1 Pedro. Nesse capítulo, Pedro faz recomendações aos líderes e também aos jovens. Leia comigo o que Pedro diz aos líderes. Que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Pedro exorta os líderes a que cuidem do seu rebanho, do rebanho de Deus. O líder, então, foi estabelecido para servir antes de qualquer coisa. Veja o exemplo de Jesus. Foi o maior líder que existiu nessa terra e ele veio nesse mundo para servir. A liderança não deve ser exercida por má vontade, nem muito menos por ganância pelo que lucrarão, mas pelo desejo de servir a Deus. Essa deve ser a motivação do líder. Pedro irá dizer também para que o líder não abuse de sua autoridade. Algumas pessoas tentam assegurar a sua autoridade, a sua liderança por meio da força. Eles querem privilégios também, tentam obter privilégios. Porém, querido, a liderança ela precisa ser reconhecida pelo cuidado, pelo amor e pelo bom exemplo também. É dessa forma que conquistamos a nossa liderança, o espaço que a gente tanto almeja. E talvez você pode estar pensando, poxa, mas eu não exerço uma posição de líder. Será que não, querido? Eu acredito que todas as pessoas exercem algum tipo de liderança. Se não for no trabalho, eu acredito que no trabalho também você exerce com seus colegas. Mas se não for no trabalho, pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua comunidade, onde você congrega, onde você adora a Deus. Enfim, você exerce alguma liderança, a sua influência sobre as pessoas. E é importante que você cuide para que seja uma boa liderança. E agora, na segunda parte do capítulo, Pedro irá exortar os jovens. Olha o que Pedro irá dizer aos jovens. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pedro irá dizer para que os jovens aceitem a liderança dos presbíteros. Esses jovens podem ser encarados como pessoas de menor idade ou como pessoas que estavam sujeitos à liderança. E Pedro irá dizer, jovens, aceitem a liderança. Aquele líder, aquele presbítero que está ali, não foi instituído por homens, mas sim por Deus. Então, querido, aceite a liderança. Vistam-se de humildade. Para que você aceite a liderança, é preciso haver humildade. E por que humildade? Porque nem sempre a sua ideia vai estar em harmonia com aquela do líder, onde você está inserido. Então, muitas vezes, você vai ter que abrir mão da sua ideia para que a ideia do líder seja colocada em prática. Você pode lutar pela sua ideia também, mas, querido, respeite aos líderes que foram colocados aí onde você está inserido. Verso 7, também Pedro vai aconselhar os jovens a entregar toda a sua ansiedade a Deus. Eu sou jovem, então eu sei como que é difícil às vezes a gente controlar a ansiedade, mas, querido, aprendi uma coisa com a vida: a ansiedade não resolve o problema. Então é melhor a gente levar a nossa questão para Deus e confiar nele. Verso 8 também, Pedro irá exortar os jovens a que tome cuidado com o diabo, porque ele anda em derredor. E para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo, nós precisamos estar constantemente em comunhão com Deus. Não há outra forma de vencer o maligno, somente se nos armarmos com as armas espirituais. E por fim, no verso 10, Pedro irá dizer o seguinte: depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará e os fortalecerá e os colocará em um alicerce firme. Querido, você pode até sofrer por algum tempo aqui nessa terra, mas eu quero te dizer uma coisa: o sofrimento que você enfrentará aqui nem se compara com a glória que Deus está preparando para você. Portanto, persevere e Deus irá te exaltar. Vamos orar? Pai querido, obrigado por todos esses conselhos, essas orientações que lemos na carta de 1 Pedro. Nos ajuda, Senhor, a colocar tudo isso em prática para a honra e glória do Teu nome. Por Jesus pedimos. Amém.